Você sabe como Bezerra da Silva morreu? Você conhece a verdadeira história por trás da voz que cantava as dores, esperanças e espertezas da favela? Já se perguntou como morreu Bezerra da Silva, o homem que transformou o samba em arma de denúncia social e poesia de rua? Talvez você já tenha ouvido suas músicas em alguma roda de samba, ou até mesmo cantando Malandragem dá um tempo, sem imaginar o peso real daquela letra. Mas o que poucos sabem é que por trás daquele sorriso irônico e olhar astuto, havia um homem que passou fome, foi rejeitado pela própria família, viveu nas ruas e ainda assim se tornou um dos maiores ícones da cultura brasileira. Hoje, neste vídeo, você vai entender quem foi Bezerra da Silva de verdade. Não o personagem que a mídia simplificou, mas o homem que saiu de Recife sem um tostão e virou a voz de um povo inteiro. Vamos te contar detalhes que ninguém nunca te falou. Desde seu nascimento até o dia de sua morte, os bastidores, os momentos de queda e superação e como sua arte segue viva até hoje. Se você ama música brasileira, se tem orgulho da cultura popular ou simplesmente quer se inspirar com uma história de coragem e autenticidade, você precisa assistir este vídeo até o fim. Agora me diz, você já ouviu alguma música do Bezerra que te marcou? Ou conhece alguém que viveu o que ele cantava? Escreve nos comentários. Eu quero muito saber. Antes de começar, já deixe seu like e se inscreva no canal e curte histórias reais contadas com verdade. Aqui a gente fala do que é nosso, com respeito, com emoção e sem enrolação. Veja como foi a infância, rejeição e primeiros passos na vida. Bezerra da Silva não nasceu grande. Ele nasceu pobre, esquecido e já rejeitado antes mesmo de dar seu primeiro choro. Em 23 de fevereiro de 1927, em Recife, Pernambuco, veio ao mundo José Bezerra da Silva, filho de Ercília Pereira da Silva e Alexandrino Bezerra da Silva. Só que o pai dele nunca quis saber de assumir responsabilidades. Abandonou a mãe grávida e sumiu. Desde o ventre, Bezerra já sabia o que era viver sem apoio. E isso moldou o homem que ele viria a ser. Forte, irônico, direto, mas acima de tudo, sobrevivente. Sua infância não teve brinquedos nem festas de aniversário. O que ele conhecia era a rua, o chão quente de Recife e a necessidade de encontrar alegria, mesmo em meio à falta. Ali, no meio da dureza da periferia, Bezerra aprendia a observar as pessoas, a rir do absurdo da vida e a se encantar com os sons que vinham dos tambores, das rodas de samba, dos improvisos nas esquinas. Foi na infância que ele entendeu uma lição que levaria para sempre. A favela tem dor, mas também tem poesia. Mesmo com todas as dificuldades, foi na música que ele encontrou seu primeiro refúgio. Ainda menino, aprendeu sozinho a tocar zabumba e trompete. Enquanto outras crianças corriam atrás de pipas, ele corria atrás de sons, mas isso não agradava sua família. A mãe, cansada da vida dura, via a música como perda de tempo. O padrasto era mais duro ainda. Para eles, o que importava era colocar comida na mesa, e música, para muitos na época, era coisa de vagabundo. Só que Bezerra tinha sede de liberdade, tinha dentro dele aquela inquietação típica de quem sabe que nasceu para algo maior. E talvez por isso, ainda na adolescência, ele se alistou na Marinha Mercante. Queria fugir, queria ver o mundo, queria deixar para trás aquela vida de abandono e miséria, mas o destino, irônico como ele próprio cantaria décadas depois, não seria fácil com ele. Aos 15 anos, após desentendimentos e comportamento considerado rebelde, foi expulso da Marinha. Mais uma porta se fechava, e mais uma vez ele se via sozinho no mundo. Foi aí que tomou uma das decisões mais corajosas ou desesperadas de sua vida. Fugir para o Rio de Janeiro clandestinamente, escondido em um navio cargueiro que transportava açúcar. Ele não tinha dinheiro, mala, nada. Apenas
apenas a roupa do corpo e uma vontade enorme de mudar sua vida. Passou dias escondido, comendo restos, com medo de ser descoberto, respirando o cheiro doce e enjoativo do açúcar e o amargo do abandono. Quando chegou ao Rio, foi direto atrás do pai, aquele que o havia rejeitado. E sim, ele o encontrou. Mas o reencontro não foi o que ele esperava. O pai não o recebeu de braços abertos. Na verdade, o rejeitou de novo. Houve brigas, desentendimentos, frieza. Bezerra percebeu ali que, se quisesse alguma coisa da vida, teria que conquistar com as próprias mãos. Saiu da casa do pai e foi viver sozinho. Sobreviveu como deu, pintor de paredes, ajudante de obra, morando onde o trabalho acontecia. Foi nesse período que o samba voltou a falar mais alto. Já morando no Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio, conheceu sambistas, rodas de partido alto e gente que, como ele, usava a música como forma de desabafo e resistência. Ali, entre barracos, batucadas e cervejas geladas, Bezerra começava a dar forma ao seu estilo. Um samba com malícia, com denúncia, com verdade. Um samba que falava a língua do povo e que não pedia licença. Mas a vida ainda tinha mais pancadas reservadas. Bezerra, com seu estilo malandro e desafiador, começou a ter atritos com a polícia. A polícia da época não via com bons olhos esse tipo de artista, principalmente os que vinham da favela. Em 1954, Bezerra perdeu o emprego na construção civil. Sem dinheiro, sem casa, sem apoio familiar, ele foi morar na rua. E não foi por 1 ou 2 meses. Bezerra viveu 7 anos como morador de rua em Copacabana. 7 longos anos onde pensou em desistir, onde flertou com o crime, onde teve fome de verdade. Mas ele não desistiu. Pelo contrário, ali ele fortaleceu sua fé, conheceu a Umbanda, descobriu sua mediunidade e ouviu de um pai de santo algo que mudaria sua vida. A música é o seu caminho, você nasceu para isso. E Bezerra acreditou. Saiu das ruas, voltou a buscar oportunidades na música e pela primeira vez encontrou portas se abrindo. Em 1961, já morando na favela do Parque Proletário da Gávea, voltou a trabalhar com rádio, fez participações em discos de sambistas consagrados e passou a ser reconhecido como ritmista e mais tarde como compositor. Esse foi o começo da lenda. Mas a pergunta que fica é: como alguém que veio de tanto sofrimento conseguiu transformar tudo isso em arte que atravessa gerações? E mais, como foi que esse homem, nascido sem nada, acabou se tornando um símbolo de autenticidade da cultura brasileira? Comenta aqui se você já sabia dessa parte da vida do Bezerra ou se alguma coisa te surpreendeu até aqui. Sua opinião é muito importante pra gente. E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal agora. Aqui a gente conta a história da nossa cultura com verdade, sem maquiagem. E me conta também, você já passou por alguma fase difícil na vida que te ensinou uma grande lição? Compartilha com a gente. Quem sabe sua história também não vira vídeo aqui no canal. Agora veja a voz que nascia no morro, o início da carreira musical e até o sucesso nacional. O que transforma o incomum em ícone? No caso de Bezerra da Silva, foi o que ele viveu e a maneira com que ele contava isso. A vida lhe deu porrada. Ele devolve em forma de samba. Na década de 1960, com fome de futuro e o peito cheio de histórias, Bezerra começou a colocar seu nome onde antes só havia anonimato, nos créditos dos discos dos grandes sambistas da época. Primeiro como ritmista, depois como compositor. Nessa ele dividia espaço com nomes como Clementina de Jesus, Roberto Ribeiro e Jackson do Pandeiro, artistas que já tinham conquistado seu espaço na música popular brasileira.
Jackson, inclusive, foi o primeiro a gravar uma música composta por Bezerra, Verdadeiro Amor, em 1967. Um feito gigantesco para quem, poucos anos antes, dormia nas calçadas de Copacabana. Mas Bezerra não queria só ver suas letras na boca dos outros. Ele queria cantar sua própria história. Queria mostrar que a malandragem das favelas tinha voz e que o samba podia e devia falar da realidade dura das ruas. Foi então que ele começou a trabalhar no que viria a ser sua identidade musical. O samba de denúncia, o samba da rua, o samba da quebrada. Em 1975, ele finalmente lançou seu primeiro disco, Bezerra da Silva, O Rei do Coco, volume 1, pela gravadora Copacabana. O título parecia curioso para quem ainda não conhecia sua irreverência, mas os que sabiam da sua origem entendiam que era uma provocação bem-humorada. Apesar de talentoso e com um discurso afiado, o sucesso ainda não veio nesse momento. Era como se a indústria não estivesse pronta para a crueza e a coragem das suas letras. Foi apenas em 1977 que Bezerra da Silva encontrou o tom exato que precisava para furar a bolha. Lançou a série de álbuns chamada Partido Alto Nota 10. Era o início de uma nova era para o samba brasileiro. Bezerra não cantava o amor romântico, nem as paisagens do Rio. Ele cantava o malandro, o traficante, o operário explorado, o maconheiro marginalizado, o pivete esperto, o bicheiro folclórico. E por incrível que pareça, isso encontrou eco não só nas favelas, mas nas classes médias que consumiam seu som de forma quase antropológica. Enquanto muitos artistas poliam suas mensagens para caber no rádio, Bezerra cutucava o sistema com vara curta. Suas letras eram cruas, afiadas, mas sempre com uma dose generosa de ironia. Ele era o cronista das quebradas, o narrador dos becos, o tradutor das leis não escritas da periferia. Suas músicas eram histórias reais, às vezes exageradas, mas sempre reconhecíveis. E isso, por si só, era revolucionário. Malandragem dá um tempo. Se gritar pega ladrão, O Rei do Pó, Candidato Cocaô, Bicho Feroz. Todas essas músicas não eram apenas sucessos. Eram retratos sociais, eram documentos em ritmo de pandeiro e, mais do que tudo, eram corajosas. Em um país onde a censura ainda rondava, Bezerra soltava o verbo sem medo. E quando perguntavam sobre isso, ele respondia com aquele jeito debochado: "Não fui eu que escrevi, foi o povo. Eu só cantei." Esse artifício, o de interpretar composições alheias como se fossem denúncias populares, o brindava e, ao mesmo tempo, o transformava em porta-voz de um Brasil ignorado pela grande mídia. Ouvindo seus discos, você podia aprender sobre as leis do morro, os códigos de conduta, os dilemas morais de quem vive à margem, os conflitos entre polícia e população, tudo isso embalado por um ritmo que fazia qualquer um bater o pé no chão. Bezerra se transformou em um personagem híbrido, respeitado na favela, temido pelos conservadores e cultuado por intelectuais. E isso sem nunca mudar seu estilo. Era ele mesmo, do início ao fim. Não se fantasiava de poeta para agradar. Ele era o poeta das ruas, um griot do asfalto. Na década de 1990, Bezerra já não era apenas um artista da periferia. Sua música invadiu as rádios, os programas de TV e os palcos de festivais. Bandas de rock como Planet Hemp e Barão Vermelho começaram a gravar suas músicas, reconhecendo nele um dos primeiros rappers do Brasil, mesmo que com outra sonoridade. Seu jeito direto de falar, sua crítica social, sua musicalidade crua, tudo isso o colocava como precursor de um movimento que só cresceria nos anos seguintes. Mas o que mais impressionava era que Bezerra nunca se deslumbrou, continuava vivendo.
no morro, andando pelas ruas, falando com o povo, era acessível, real, como poucos artistas foram. E isso fazia com que o público se identificasse ainda mais. Agora, pense comigo, quantos artistas você conhece que cantaram o que ninguém tinha coragem de dizer? Quantos tiveram peito de criticar o sistema sem perder a ginga? Bezerra fez isso e pagou um preço por isso. Mas ele também ganhou o maior reconhecimento possível, o respeito do povo. Comenta aqui embaixo, você já ouviu alguma música do Bezerra que parecia que estava contando sua própria história? Qual é sua favorita? E se ainda não fez isso, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui a gente conta histórias que não passam no jornal, mas que moldaram o Brasil que você vive hoje. Agora veja como foi a fama, conflitos internos e mudanças radicais. O homem por trás da lenda. Na década de 1990, Bezerra da Silva já não era apenas o sambista das quebradas. Ele era um fenômeno cultural. Suas letras ecoavam de norte a sul do país, de rodas de samba no subúrbio a festas universitárias na classe média. Ele era ouvido por quem entendia e também por quem queria entender o Brasil profundo, o Brasil que não aparecia nas novelas. A autenticidade dele incomodava, mas também fascinava. Em uma época em que a imagem começava a valer mais que o conteúdo, Bezerra era o avesso disso tudo. Era o artista que não sorria à toa, que não se vestia para agradar a elite, que não escondia suas rugas nem sua origem. Ele era o retrato da verdade estampado em vinil. Foi nesse momento de maior visibilidade que sua música atravessou as fronteiras do samba. Bandas de rock começaram a prestar atenção no conteúdo político de suas letras. O grupo Barão Vermelho, por exemplo, gravou Malandragem do Tempo, um dos maiores clássicos do Bezerra. A música virou símbolo de resistência, tocando em rádios alternativas, shows e eventos culturais. Já o Planet Hemp, grupo que misturava rock e hip hop, gravou Candidato Caô, ironizando figuras públicas e revelando como o discurso do Bezerra permanecia atual e necessário. Bezerra da Silva se tornou um elo entre gerações e estilos. Era respeitado pelo samba raiz, admirado pelos roqueiros e ouvido com atenção pelos jovens do rap que viam nele um precursor da crítica social musical. E mais do que tudo isso, ele continuava sendo fiel ao seu povo, continuava indo à feira, à barbearia da esquina, andando no asfalto com o mesmo jeito de quem cresceu no morro. Mas a fama tem seu preço, e ele sentiu esse peso. Internamente, Bezerra começou a travar batalhas silenciosas. A idade chegou, o corpo já não tinha a mesma disposição e os anos de vício em cigarro e bebida começaram a cobrar a conta. Ele, que sempre fora conhecido como um homem boêmio, passou a sofrer com crises respiratórias constantes. O diagnóstico foi duro, bronquite crônica. Os médicos diziam para parar de beber e fumar, e surpreendentemente ele ouviu. Largou tudo de uma vez. Essa fase marcou uma grande virada em sua vida pessoal. Em 2001, Bezerra tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Tornou-se evangélico. Se converteu à Igreja Universal do Reino de Deus. Para alguns, foi uma ruptura. Para outros, apenas mais uma faceta desse homem tão complexo. Mas para ele, foi libertação. Bezerra afirmava que encontrou paz onde antes só havia angústia. Essa mudança gerou debates. Como um homem que sempre foi ligado às religiões de matriz africana, agora pregava o Evangelho. A verdade é que Bezerra nunca se encaixou em moldes. Ele transitava entre crenças, ideias e ideologias com a mesma liberdade com que transitava entre os becos da vida. O que importava para ele era a verdade do momento. E naquele momento, o que ele precisava era silêncio, reflexão e fé. Bezerra passou então a viver de forma mais reservada. Casado com sua empresária Regina, morava no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.
Embora não vivesse mais nos morros, nunca se afastou da comunidade. Continuava gravando, compondo e, sempre que podia, ajudando músicos iniciantes. Era comum vê-lo em estúdios pequenos, conversando com jovens compositores, dando conselhos e, acima de tudo, ouvindo. Porque ele acreditava que o samba era feito de escuta. Não se faz samba com pressa e não se entende a favela sem ouvir quem mora lá. Em 1995, participou de um espetáculo icônico, Os Três Malandros em Concerto, ao lado de Moreira da Silva e de Cro. A apresentação era uma paródia ao famoso espetáculo dos Três Tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, mas com um toque carioca, debochado e malandro. O público amou. Era a consagração definitiva de Bezerra como símbolo do malandro original, aquele que não é criminoso, mas sim esperto, sagaz, irônico e, acima de tudo, brasileiro. Essa foi uma fase onde ele desfrutou, talvez pela primeira vez, de uma certa estabilidade. Tinha casa, esposa, era reconhecido em vida e conseguia viver daquilo que amava. Mas o corpo seguia dando sinais de desgaste. As crises respiratórias se intensificaram e a idade avançava. Em setembro de 2004, Bezerra foi internado com pneumonia em uma clínica particular no Rio de Janeiro. Ficou quase uma semana em coma. Sua recuperação parecia vir, mas não durou. Pouco tempo depois, voltou a passar mal e foi levado ao Hospital dos Servidores do Estado. Dessa vez, o quadro era mais grave. A bronquite evoluiu e seus órgãos começaram a falhar. Bezerra da Silva estava se despedindo. O homem que passou a vida cantando Os Esquecidos agora silenciava. Ele morreu em 17 de janeiro de 2005, aos 7 anos, por falência múltipla dos órgãos. Seu velório aconteceu no Teatro João Caetano, no centro do Rio, e foi marcado por emoção. O povo compareceu em peso. Sambistas como Zeca Pagodinho, Monarco, Noca da Portela e Zezé Mota estavam lá. O Brasil perdia uma voz, mas ganhava um legado eterno. Agora é com você. O que mais te surpreendeu nessa fase da vida do Bezerra? A conversão religiosa? A força para largar os vícios? Ou o fato de ele nunca ter abandonado suas raízes? Escreve nos comentários. Não precisa ser longo. Uma frase sincera já vale. Esse canal é feito por quem valoriza nossa história e sua voz também importa. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui não tem enrolação, tem conteúdo real, brasileiro e necessário. Agora veja o legado de um malandro lúcido, a sua morte, a homenagem e legado que deixou para a eternidade. No dia 17 de janeiro de 2005, o Brasil calou uma voz que jamais será esquecida. Bezerra da Silva morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, após uma longa luta contra problemas respiratórios. Ele tinha 7 anos. Para muitos, ele se foi cedo demais. Para outros, sua missão já estava cumprida. Mas ninguém saiu ileso ao saber da sua morte. Era o fim de uma era. Um silêncio que doía fundo. A notícia correu rápido. O velório foi realizado no Teatro João Caetano, no coração do Rio de Janeiro. E o que se viu ali não foi um funeral qualquer. Foi uma celebração popular. Gente de todas as classes sociais, de todos os cantos da cidade, foi prestar homenagem. Tinha sambista de terno, tinha camelô com camisa do Bezerra, tinha malandro de chapéu, dona de casa com lágrima nos olhos. Era o povo. Um agradecimento por ter sido visto, ouvido, representado com dignidade e verdade. Grandes nomes da música brasileira fizeram questão de comparecer. Zeca Pagodinho, visivelmente emocionado, disse que Bezerra era o último dos verdadeiros. Noca da Portela lembrou que ele nunca se vendeu. Monarco, do alto da velha guarda da Portela, afirmou que Bezerra era mais do que músico. Era cronista da favela.
E Zezé Mota declarou que ele era uma ponte entre mundos que raramente se encontram: o morro e o asfalto, o povo e o poder. Após o velório, o corpo foi sepultado no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, no bairro do Caju, zona norte do Rio. Um lugar simples como ele, sem ostentação, só o essencial, como tudo na vida do Bezerra. Mas sua história, essa sim, continua viva e cada vez mais atual. E por que Bezerra da Silva segue tão presente, mesmo tantos anos após sua morte? Porque ele cantou o que ninguém queria ouvir. Ele traduziu com samba o que muitos gritavam em silêncio. Falou de temas polêmicos com leveza, ironia e coragem. Falou de drogas, de crime, de abandono, de racismo, de opressão policial, e tudo isso com um cavaquinho na mão. Ele não apenas criticava, ele documentava. Cada disco do Bezerra é como um jornal da favela em forma de música. Em tempos de fake news, ele permanece como símbolo de uma arte que não precisa de filtro, nem de permissão para existir. Sua obra virou trilha sonora de debates sociais. Professores usam suas músicas em sala de aula. Jornalistas os citam em análises sobre violência urbana. E artistas das novas gerações, do rap ao funk, reconhecem nele um precursor da voz periférica. Hoje, o nome de Bezerra da Silva está mais forte do que nunca nas plataformas digitais. Seus álbuns são redescobertos por jovens que nem tinham nascido quando ele morreu. No Spotify, no YouTube, em playlists de resistência ou em rodas de samba, lá está ele, firme, direto, provocador. Como se dissesse, eu avisei. E tem... Mas sua história virou tema de estudos acadêmicos, teses, documentários. A obra de Bezerra atravessou o tempo. Ela incomoda porque fala de... E a verdade, como ele dizia, só dói em quem tem culpa. Mas além do músico, precisamos lembrar do homem. Bezerra da Silva foi um menino abandonado que virou pai do samba marginal. Foi um trabalhador da construção civil que se construiu como artista a partir do nada. Foi morador de rua que virou lenda. Um homem que conheceu o candomblé, a umbanda, o evangelho, mas nunca negou nada. Um homem que viveu o samba, que respirava a favela, que jamais escondeu sua origem, nem suavizou seu discurso para agradar os outros. A força da sua história está justamente na honestidade de sua trajetória. Ele não foi fabricado, ele não surgiu da mídia. Ele brotou da terra vermelha do morro, regado a suor, a sofrimento e, claro, a muito talento. E sabe o mais curioso? Mesmo com toda essa carga, Bezerra da Silva não era um homem amargo. Pelo contrário, ele tinha um senso de humor afiado, sarcástico, que usava para criticar sem ser panfletário, para denunciar sem ser chato. Sua música fazia rir e pensar ao mesmo tempo. Um equilíbrio raro e por isso tão necessário. Um exemplo disso é a música O Rei do Pó, onde ele ironiza o tráfico com uma letra que parece brincadeira, mas é uma denúncia pura. Ou Pega Eu, onde inverte a lógica do discurso moralista, com um refrão impossível de esquecer. E o que dizer de Malandragem dá um tempo, hino eterno contra o falso moralismo. Essas músicas continuam impactando porque Bezerra sabia, como ninguém, o peso de cada palavra. Ele cantava com alma, e por isso ninguém consegue imitar. Podem surgir novos nomes, mas Bezerra da Silva é insubstituível, único, autêntico, imortal. E agora eu quero te ouvir. De verdade, o que você aprendeu com essa história? Qual parte mais te tocou? Você já conhecia o lado espiritual do Bezerra? Já passou por alguma situação em que a música dele te deu força? Comenta aqui embaixo. A gente quer criar um espaço onde histórias como a sua possam se encontrar. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal.
Aqui a gente valoriza o que é nosso. Aqui a cultura popular tem voz. Bezerra da Silva morreu, mas só no papel, porque a alma de quem canta o povo não morre nunca. Se essa história tocou seu coração, curta e se inscreva no canal. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Vamos juntos criar uma comunidade onde possamos apoiar uns aos outros em nossas jornadas de autodescoberta e superação. Sua história pode inspirar alguém a dar o próximo passo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.